Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar no coração do mundo digital para desmistificar o seu componente mais crítico, a unidade central de processamento, mais conhecida como CPU. Juntos, vamos perceber a coreografia invisível que transforma uma linha de código numa ação concreta. Já alguma vez se parou para pensar nisto? Como é que uma instrução abstrata, escrita num fecheiro, se materializa num cálculo, numa imagem que vemos no ecrã, ou no som que ouvimos? A resposta está num processo extraordinariamente rápido e elegante que acontece mesmo no centro nevrálgico da máquina. Costuma-se dizer que o CPU é o cérebro do computador e, honestamente, a analogia não podia ser mais acertada. É este pequeno componente que busca, interpreta e executa as ordens de todos os programas que correm no nosso sistema. E aqui está o grande segredo. Todo o poder computacional que damos por garantido, desde uma simples calculadora até à mais complexa inteligência artificial, não nasce de uma única operação genial. Nasce, e sim, da repetição a uma velocidade alucinante de um ciclo muito fundamental. E aqui está ele. O ciclo buscar, descodificar e executar. É tão simples quanto isto. Primeiro, o CPU vai à memória buscar uma instrução. Depois, olha para ela e descodifica, ou seja, tenta perceber o que é suposto fazer. E, por fim, executa essa ação. Este ciclo repete-se vezes sem conta. Mas bem, antes de vermos cada passo em detalhe, precisamos de conhecer os atores principais que trabalham dentro do CPU. Pensem neles como uma equipa super especializada, onde cada um tem uma função muito específica. Eu sei, este diagrama pode parecer um pouco intimidante à primeira vista, mas não há que ter receio. Vamos focar-nos apenas nas peças essenciais. Temos aqui o contador de programa, os registros e a unidade lógica e aritmética. O importante por agora é saber que todas estas peças trabalham em conjunto sob a batuta de um maestro, a unidade de controlo. Vamos começar então pelo contador de programa, ou PC. A sua função é enganadoramente simples, mas absolutamente vital. Ele está sempre a apontar para o endereço da próxima instrução que o CPU tem de executar. Funciona literalmente como um marcador de página num livro, garantindo que o programa corre na ordem certa. Depois de uma instrução ser buscada da memória, ela é colocada aqui no registro de instrução, o IR. Pensem nisto como a bancada de trabalho do CPU. É aqui que a instrução atual fica em espera enquanto é analisada e depois executada. A seguir, temos a estrela da matemática, a unidade lógica e aritmética, ou ALU. Este é, no fundo, a calculadora do sistema. É aqui que os números são somados, subtraídos, multiplicados e comparados. Todo o processamento de dados, na sua essência, passa por aqui. Para que tudo isto faça mais sentido, vamos usar uma analogia. Vamos imaginar que o CPU é um chefe de cozinha. O contador de programa é o livro de receitas, aberto no passo atual. Os registros são as taças com os ingredientes já medidos e prontos a usar. E a ALU? Bem, a ALU é o fogão e o forno, onde a ação acontece e os ingredientes se transformam no prato final. Ok, agora que já conhecemos a nossa equipa de cozinha, vamos voltar ao ciclo. Vamos mergulhar nas duas primeiras fases, a busca e a descodificação. Tudo começa na fase de busca. O CPU olha para o endereço que está no contador de programa e pede essa instrução à memória. A instrução viaja então por uma espécie de autoestrada digital até chegar, sem e salva, ao registro de instrução. E o mais importante, mal isto acontece, o contador de programa avança logo para o endereço seguinte, já a preparar a próxima jogada. Com a instrução já na bancada de trabalho, ou seja, no IR, começa a fase de descodificação. Aqui, a unidade de controlo analisa o código binário da instrução para perceber o que lhe foi pedido. É para somar? É para mover dados de um sítio para o outro? É neste momento que a ordem é interpretada e todos os circuitos são preparados para a ação. E isto leva-nos, claro, à fase final, o momento em que a teoria se transforma em prática, a execução. É nesta fase que o nosso maestro, a unidade de controlo, entra em cena. Ela envia os sinais elétricos precisos aos componentes certos, seja para a ALU fazer um cálculo ou para os registros trocarem dados entre si, garantindo que a instrução é cumprida na perfeição. Vejamos um exemplo muito concreto. A instrução é EDD R1-R2. Isto significa soma o conteúdo do registro R1 ao do registro R2. Como podemos ver, antes da execução, R1 tem o valor 7 e R2 tem 5. A ALU entra em ação, faz a soma e o resultado, 12, é guardado de volta no registro R2. Reparem que o R1 fica inalterado. É simples, rápido e eficiente. Mas claro, um CPU não se limita a fazer contas com os dados que já têm à mão.
Precisa de interagir constantemente com a memória e, talvez o mais importante, tomar decisões que alteram o fluxo do programa. A CPU está sempre a comunicar com a memória principal, a RAM. Para isso, usa instruções especiais. As instruções load servem para ir buscar dados à memória e carregá-los para dentro de um registro. Já as instruções store fazem exatamente o contrário. Pegam num valor que está num registro e guardam-no na memória. E agora, um ponto absolutamente crucial. Um programa não corre sempre em linha reta do início ao fim. Existem instruções de salto, ou jump, que têm um poder especial. Elas podem alterar diretamente o valor do contador de programa. Isto faz com que a execução salte para outra parte do código. É esta capacidade que permite criar condições, ciclos e, no fundo, todo o software complexo que usamos todos os dias. Pois bem, já vimos o como. Agora, vamos só fazer uma pausa para apreciar a verdadeira escala e a velocidade impressionante com que tudo isto acontece. Este ciclo completo de buscar, descodificar e executar acontece a uma velocidade vertiginosa. Um CPU moderno consegue repetir esta dança de 3 passos mais de 2.000 milhões de vezes a cada segundo. É um número que a nossa mente mal consegue processar. E esta é talvez a ideia mais importante de todas. A complexidade e o poder dos nossos computadores não vêm de uma única operação super inteligente. Vêm da capacidade de executar operações muito simples de uma forma absolutamente impecável, milhares de milhões de vezes. Voltando uma última vez à nossa analogia, o nosso chefe está simplesmente a seguir a receita, passo a passo. A grande diferença é que este chefe é tão rápido e tão preciso que consegue preparar pratos inteiros numa fração de segundo, antes de passar imediatamente para o próximo. É fascinante pensar que este mecanismo fundamental, aperfeiçoado ao longo de décadas, é a base de tudo o que fazemos hoje em dia, desde a exploração espacial à criação de arte digital. Isso deixa-nos com uma pergunta no ar. À medida que a velocidade e a eficiência continuam a aumentar, que novas fronteiras é que esta simples dança de 3 passos nos vai permitir alcançar?